Obrigado, professor, desembargador Álvaro Marink da Costa. Grande professor, grande jurista, grande penalista, grande criminólogo. É um orgulho da magistratura brasileira, um juiz democrático, como sempre foi. Aqui nós temos grandes exemplos. Por exemplo, só para mencionar alguns, né? O desembargador Sérgio Verani é um juiz garantidor dos direitos humanos, como aquele famoso seminário Sistema Penal, Compreensão Social, Garantia dos Direitos do Acusado. O nosso Grandinetti, Luiz Gustavo Grandinetti, Castanho de Carvalho, que nome, né? O desembargador Baldez, os comprometidos com a democracia, com os direitos humanos no processo. Os juízes aqui, Marcos Peixoto, Rubens Casara. Orgulho a magistratura brasileira. Orgulho no Rio de Janeiro. É um grande prazer falar na presença deles. E cumprimento aqui também a professora Flaviane Barros, que eu não conhecia ainda pessoalmente. E meus cumprimentos aos meus companheiros de mesa, né? Doutora Karina Esposato, que fez uma brilhante conferência. E o professor Juarez Tavares, que, como sempre, como disse o professor Álvaro Marink, que é sempre uma expressão de brilho, profundidade, de um conhecimento extraordinário de direito penal, de filosofia. Eu tenho ouvido o Juarez Tavares desde a minha juventude. É verdade, porque nos formamos na mesma escola, fazíamos política acadêmica na mesma faculdade, fazíamos discursos no mesmo partido, que era o partido, na época, marxista da faculdade. E depois eu entrei também na vida acadêmica pelas mãos dele, então continuei ouvindo o professor Juarez Tavares, e ele também aí era obrigado a me ouvir, né, porque estávamos juntos, pelo menos por educação. E, e é sempre um grande prazer, né? E nós... e aqui eu sempre me agrada muito o Rio de Janeiro. Eu não podia ter vindo, não precisa ter uma ideia. Tem 5 amigos meus alemães que estão na minha casa, só falam alemão, não falam uma palavra de português. Chegaram anteontem à noite. Eu fiquei com eles ontem, tinha que vir ontem cedo, transferi minha viagem para a noite, cheguei aqui à meia-noite para poder atendê-los e tenho que voltar agora às 14h30. Porque, enfim, é preciso. Mas eu não podia deixar de vir ao Rio de Janeiro, porque eu me sinto muito bem aqui, eu me sinto em casa no Rio. Aqui, na verdade, ocorreu a minha independência intelectual. Eu fiz o meu mestrado na PUC do Rio de Janeiro, fiz o doutorado na Federal do Rio de Janeiro. Esse foi o único equívoco do professor Álvaro, que disse que eu fiz na PUC. Não, a PUC não tinha o doutorado nessa época, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ninguém entendeu nunca por que eu saí do Rio, mas eu tinha um compromisso muito sério com a Universidade de Londrina, que me manteve aqui durante 6 anos. Eu fiquei 6 anos no Rio de Janeiro só estudando. E a Universidade me pagando um salário integral. Então, eu tinha que dar um retorno, né? Eu e minha família no Paraná, voltei e acabei ficando, né? Mas eu sempre estive no Rio e tenho uma grande simpatia pelo Rio de Janeiro. Gosto da cidade, gosto do povo da cidade, gosto dos amigos que eu tenho aqui. E aí temos esse tema para falar, né? Imagine, são 11h25, para eu não me perder aqui. As razões do direito penal. Quando e como proibir. Quanto e como punir. Mas isso é tudo, né?
Isso é tudo que o legislador deve saber para, né, para decidir quando e como punir, na escolha, na seleção dos bens jurídicos, na formulação dos tipos legais. Quando? E tudo que o juiz precisa saber. Quanto e como punir. Quando e como proibir, o legislador. Quanto e como punir, o juiz. Isso nos leva a um ponto, quer dizer, o ponto de partida aqui, inevitável, é a posição política, ideológica, que condiciona a posição científica. Mas é óbvio que condiciona os valores, toda a atitude diante da vida. E aí nós podemos ter uma atitude, uma posição autoritária, como, por exemplo, a posição de Jacobs no direito penal, o seu direito penal do inimigo, ou as posições autoritárias que trabalham com a tolerância zero e todos esses novos discursos punitivos, né, que são criações dessa época neoliberal, que propõe uma punição rigorosa, punição com rigor. E direito penal, os princípios de flexibilização dos princípios de direito penal. Quer dizer, essa palavra produz arrepios, né? Quer dizer, aí o cidadão, a distinção entre o cidadão e o inimigo. O cidadão, que não é um criminoso por princípio, mas o inimigo é. Então aí vai o terrorista, o traficante, o criminoso habitual, mas também coloca lá o que participa de crime organizado, a questão dos crimes econômicos, só para cooptação. O inimigo seria, digamos, um criminoso por princípio. Eu não sei onde é que o Jacobs foi encontrar isto, porque ele não conhece nada de psicologia, de psicanálise, né? Enfim. Ou então uma posição mais liberal. E aí eu uso o Roxin, posição liberal, evidentemente, tem um direito penal liberal. O direito penal do fato, da culpabilidade. Isso é Roxin, é o grande paradigma. Punição conforme princípios. Conforme princípios, isso é muito importante. Legalidade, culpabilidade, lesividade, proporcionalidade, humanidade. Também ele é um grande processualista, né? O seu tratado de direito penal está na quinta edição, mas o seu tratado, quer dizer, que vem desde de Dreyer, que é, enfim, não sei, eu nem lembro o autor originário, mas, enfim, está quase na 30ª edição, o seu Strafverfahrensrecht, realmente ele é um grande processualista. Ele olha com os princípios também do processo legal devido, contraditório, ampla defesa, a presunção de inocência. A gente pensa, como o Roxin conhece profundamente isso? Ele tem coisas a nos ensinar, mas ele trabalha dentro do sistema, né? É um pensador do sistema. Ele quer que o direito penal funcione democraticamente, como o Ferraioli também trabalha dentro do sistema. Ele acredita na possibilidade do direito penal funcionar bem. Quer dizer, isso é muito bom, porque, afinal de contas, nos vincula também a princípios, né? E a posição crítica. Uma terceira posição que é a posição crítica, é a posição onde eu me coloco decididamente. A posição crítica, eu não acho que tenha outra posição possível aqui. E aí a posição crítica é uma posição de ruptura, é que trabalha com a ideia de um novo direito. E aí eu me situo numa tradição que vem de Pazucanes, começa em Pazucanes, começa mesmo em Marx, né? Mas em Pazucanes, depois em Rushikishheim, em Pavarini, Melossi Pavarini, o Sandro Barato, que é o grande formulador dessa concepção, digamos, de criminologia crítica. Sandro Barata, né, com quem eu convivi, enfim, 2 anos na Alemanha, mas desde que eu conheci até a sua morte, né, assim, não sei por que as pessoas assim tão inteligentes e tão preocupadas com o mundo têm que morrer tão cedo, né? Foucault tem coisas importantes, né? Foucault tem coisas importantíssimas, não só no seu Vigiar e Punir, mas em todo o seu curso ao Collège de France, que ele diz coisas notáveis. Foi um grande pensador do século XX, tem contribuições incríveis, pode concordar ou discordar de Foucault, mas você não pode desconhecer Foucault, essa é que é a grande verdade. E depois termina com o Albrecht, né? Esse livro de criminologia que a gente traduziu. Mas não, a criminologia crítica. Nós vamos trabalhar o sistema penal. Quer dizer, sistema penal, como definição de crimes e como aplicação de penas. Quer dizer, o poder legislativo e o poder
Poder Judiciário e o Poder Executivo na execução penal, quer dizer, todos os poderes. E aqui nós vamos encontrar, o Joris Tavares falou no Lebenswelt, no mundo da vida, enfim, do Habermas, né? E a contradição que existe entre Lebenswelt e o sistema capitalista. A contradição tem o mundo da vida e o sistema, né? E nós queremos ajustar o mundo da vida a esse sistema, e aí é impossível, né? Nós temos que olhar um pouco para o mundo da vida. E, para uma concepção crítica, a criminologia crítica, o sistema penal, para uma concepção crítica, o sistema penal, e vamos direto aos finalmente, né? O direito penal só serve para garantir e reproduzir o sistema social. Isso é o que o direito penal faz. A única função que o direito penal faz numa sociedade desigual é garantir e reproduzir essa desigualdade. Quer dizer, mas estamos falando do sistema social mais geral. A garantir e reproduzir o sistema social, uma garantia e reprodução material e ideológica. Veja, quando fala garantir e reprodução material, isso é da criminologia crítica, né? Isso o Santo Barata e todos os adeptos da criminologia crítica dizem com todas as letras, sabe? O Pavarini diz, é garantir e reproduzir o sistema social, garantir e reproduzir materialmente e ideologicamente, garantir a reprodução material, isto é, das relações de propriedade, dos meios de produção. Essa é a questão. Relações de propriedade dos meios de produção. Por exemplo, da propriedade da terra, da indústria, e de circulação, do comércio. Cada vez se concentra mais, quer dizer, a propriedade da terra, hoje se concentra em grandes latifúndios, né? Por isso que estão aí os sem terras, não tem terra para trabalhar, porque tudo é latifúndio, agora é o agronegócio. Enfim. Relações de propriedade dos meios de produção como relações de produção e de reprodução da desigualdade. É isso que diz a criminologia crítica, relações de produção e de reprodução da desigualdade. O que representa uma violência estrutural, dizia o Santo Barata, e uma injustiça social. Nenhum criminólogo do século XX foi tão marxista quanto o Santo Barata. Nenhum. Tinha um domínio tão profundo da teoria marxista e aplicava isso com grande lucidez aos problemas do sistema penal. E reprodução ideológica, né? O sistema penal contribui para a reprodução ideológica das relações de poder político e jurídico da sociedade. Porque essa é a formação social, né? A base da sociedade, né? Das relações de produção, cujo conjunto com sua estrutura econômica da sociedade, sobre a qual se eleva uma sobreconstrução, uma superestrutura jurídica e política, e se desenvolvem formas de consciência social. Essa é a concepção marxista, né? E a seletividade, quer dizer, outra coisa que a criminologia crítica diz, é a seletividade do sistema penal, que protege, efetivamente, está comprometido com a proteção de bens e interesses das elites de poder econômico e político, das classes dominantes, e aqui precisamos falar de classes sociais, como dizia o Joris Tavares, e de luta de classes, né? O direito como fenômeno de luta de classes, quer dizer, compreender o direito como fenômeno de luta de classes, é muito importante. Nós vamos pensar que ele corre acima das lutas de classe, independentemente das lutas de classe, mas é o produto direto da luta de classe, ele exprime, quer dizer, o estágio de desenvolvimento e as contradições da luta de classe em todas as sociedades. E de repressão, o sistema penal, seletividade de repressão, claro, não das classes dominantes, né, que são os maiores violadores do direito penal. Perdão, são os maiores violadores dos direitos humanos. E também do direito penal, mas os maiores violadores dos direitos humanos, que é que eu já trabalho aqui com o conceito de direitos humanos, um conceito um pouco mais abrangente, né? E são os grandes, as casas dominantes são os grandes responsáveis, o Joris Tavares disse isso com grande ênfase, são os grandes responsáveis pelo caos social. São os proprietários dos meios de produção, as elites de poder, são os grandes responsáveis pelo caos social em que nós vivemos. E, claro, se concentra a repressão nas classes inferiorizadas, dominadas, nos setores mais débeis, são elas que enchem as prisões. Todos nós sabemos, não vamos insistir nisso. E aqui o cárcere. Por que falar no cárcere? Porque o cárcere, nós sabemos que as funções declaradas, ele não cumpre nenhuma das funções declaradas, daquelas funções que se atribui ao cárcere, não cumpre. Quer dizer, precisamos saber isso. O cárcere não cumpre as funções declaradas, de correção do condenado, de combate ou redução da criminalidade, não cumpre, não cumpre.
E, na verdade, o cárcere cumpre outras funções, quer dizer, uma outra função fundamental, e é isso que a criminologia crítica diz, que o direito penal não diz, a não ser um direito penal esclarecido, como o direito penal, por exemplo, que o Juarez Tavares produz. Quer dizer, o que o direito penal produz, o que o cárcere produz, é esta função real, quer dizer, como diz o Santo Barata, de criminalização dos conflitos através da punição, da pena, porque a maioria dos conflitos criminalizados não precisariam ter sido criminalizados, quer dizer, não seria necessário que fossem criminalizados, quer dizer, havia desnecessidade de criminalização. Então, a criminalização dos conflitos, por isso que faz, é um conflito social que é criminalizado. E a produção e reprodução, é isso aí. O cárcere é o centro dessa produção e reprodução do sistema penal, é o centro da produção e reprodução das relações sociais, das relações sociais desiguais. Das relações sociais desiguais, que é isso que marca a sociedade capitalista, são relações sociais desiguais. Porque essa é a grande desigualdade que existe entre o proprietário dos meios de produção e o assalariado. Né? E de poder e de dominação, de subordinação e sujeição. Né? Você tem aqui uma relação econômica, né? De produção de mercadorias, e se relaciona o assalariado e o proprietário do capital. Mas aqui, essa relação econômica é uma relação de poder, de subordinação, de sujeição. Portanto, é uma relação política. É uma relação política. Você não pode separar a economia da política. Mas é uma relação política, é uma relação econômica, uma relação política que existe sob a forma jurídica do direito. Nada acontece na economia que não seja disciplinado pelo direito. E o Estado, com essa organização política, é uma organização jurídica do poder. Quer dizer, o direito, é impossível pensar o que acontece na economia ou na política sem pensar o direito. Você não pode separar essas dimensões da realidade social. Quer dizer, e está aqui, querem trabalhar a integração do fato, a norma e o valor. Aqui, isso que o positivismo separa, a criminologia crítica une. Quer dizer, produção e reprodução de relações sociais desiguais e do delinquente como um indivíduo patologizado. Quer dizer, claro, patologizado. Há uma minoria de bodes expiatórios, essa é que é a grande verdade, de bodes expiatórios, e quando você tem uma maioria de crimes, ou uma totalidade, porque todos praticam crimes, segundo mostra a criminologia, todos praticamos crimes. O que varia, o resultado da criminalização, são relações de poder, econômico e político, é isso que determina. Por isso que ela se concentra sobre os débeis, né? Sobre os fragilizados. E aí, é importante, agora, feita esta introdução, que tínhamos que fazer essa introdução, não dava para falar do tema sem fazer essa introdução, porque agora começamos a falar de questões mais técnicas. E aqui nós temos, como criminólogo crítico, que partiu do direito penal mínimo, evidentemente. O direito penal mínimo também o Ferraioli trabalha o conceito de direito penal mínimo, mas mais no sentido de garantismo, né? Garantismo, é um garantismo sistêmico, mas democrático, profundamente democrático, e realmente absolutamente empenhado com a democratização do direito penal. Essa é uma posição de Ferraioli, que ele ligou para o mundo, extremamente importante. Estamos juntos nessa tarefa. Divergimos na questão do método, porque nós, a criminologia crítica, que tem essa atração, sabe, na linha de Barata, trabalha com o conceito de classe, de luta de classes, e assume a luta de classes. E a posição do Ferraioli, quer dizer, essa questão não é muito destacada, é mais uma, mas a contribuição dele é igualmente importante, decisiva. Nós trabalhamos, como também temos diferença com o Zaffaroni, mas trabalhamos na mesma direção. As diferenças metodológicas, né? Mas temos os mesmos objetivos e somos, enfim, lutadores, enfim, no mesmo fronte. Essa é a coisa importante. Não se pode fazer aqui divisões, entende? Ou não, sabe, sectarismos aqui não podem existir. E quando se trata do direito penal mínimo, quer dizer, aqui, isso funciona como uma espécie de princípio diretor, ou de critério reitor do que eu vou dizer. O direito penal mínimo. O objetivo, evidentemente, é a redução. O objetivo do direito penal é a redução da violência. O objetivo do direito penal. O objetivo, digamos, da criminologia crítica. O objetivo do direito penal mínimo é reduzir a violência institucional, que se caracteriza nessa repressão seletiva da pobreza, porque é só isso que faz o direito penal, e reduzir a violência, procurar reduzir a violência estrutural.
quer dizer, que é marcada ou determinada ou condicionada ou representada pela desigualdade social, né, em propriedade e poder. Mas essa redução da violência estrutural representada pela desigualdade social em propriedade e poder, isso só é possível num processo de transformação revolucionária da sociedade, evidentemente. O direito é incapaz de fazer essa revolução, porque o direito é um pensamento interno, intrasistêmico, né? Mas é importante termos claro isso, porque vamos forçar muitas coisas, muitas conquistas jurídicas, abandonar o direito, de jeito nenhum. O direito é um fenômeno de luta de classe e um espaço de luta muito importante, porque aqui está a ideologia na sociedade capitalista. Quer dizer, a ideologia na sociedade capitalista existe sob a forma do direito. E aqui é importante lutarmos, porque é uma área de luta ideológica muito importante. E isso condiciona o processo de luta política mais geral, né? E o método que, para se obter isso, claro, um dos métodos é a descriminalização, a despenalização, a desinstitucionalização, já falamos muitas vezes sobre isso. Quer dizer, o exame dos tipos penais em função, digamos, dos bens jurídicos a que eles protegem. E eu, quando falo de descriminalização, despenalização, desinstitucionalização, eu estou pensando exatamente naqueles bens jurídicos individuais, que é isso que a criminologia crítica propõe. Quer dizer, limitar o direito penal à produção de bens jurídicos individuais. Quando estava falando de bens jurídicos individuais, a nossa professora, doutora Karina, que falava, são os direitos subjetivos, a produção dos direitos subjetivos, direito do sujeito, bens jurídicos individuais. Quer dizer, a vida, a integridade, a liberdade, a sexualidade. Claro, aqui o direito penal tem um papel a cumprir. Vocês já imaginaram se a vida, a liberdade, a integridade, a sexualidade se resolvessem em indenização? Não é possível. O direito penal aqui tem um papel a cumprir, mesmo nas sociedades desiguais, né? Agora, claro, até mesmo na propriedade pessoal, não na propriedade dos meios de produção. Essa não precisa. Não, mas é o que o direito penal, na verdade, protege, é a propriedade privada dos meios de produção. Já mesmo a criminologia crítica discute se deve, estamos definindo o quê? Quando e como proibir, é isso. Se deve proibir comportamentos na área, por exemplo, da administração pública, e mesmo da fé pública. Há muita crítica aqui da criminologia, enfim, crítica radical sobre esse tipo de criminalização. O direito penal aqui não tem o que fazer, isso pode ser resolvido de outra forma, de forma, enfim, pode ser regulado ou controlado por meios civis ou administrativos, não precisa do direito penal. Agora, especialmente nas áreas do Código Penal, da propriedade imaterial, não tem nada o que fazer o direito penal aqui. Da organização do trabalho, do sentimento religioso, respeito aos mortos, isso é uma brincadeira, ou os crimes contra a família, a incalamidade pública, paz pública, isso tem que ser arrancado do direito penal, não tem o que fazer aqui. E na legislação especial, olha, nada disto que eu vou citar precisaria de criminalização, nada disso. Isso poderia ser resolvido por outros meios, civis ou administrativos, aliás, mais eficientes. Por exemplo, economia popular, os crimes contra a ordem econômica, contra a ordem tributária, contra o mercado de capitais. Imaginem, isso aqui, esse é o coração do capital, né? O sistema financeiro, os crimes falimentares, os crimes de lavagem de dinheiro, essa bobagem, isso é um bis in idem, né? Os crimes contra a segurança nacional estão aplicando a lei de segurança nacional. Mas isso que loucura! Eu pensei que essa coisa estava morta, mas está viva, estão revivendo, quer dizer, não sei como. Isso é uma múmia aqui, né? Que de repente. Drogas. Isso é drogas. Agora, de repente, depois de causar uma destruição, quer dizer, um genocídio, quer dizer, milhões de jovens morrerem no mundo todo por causa de uma política idiota como essa que foi imposta pelos Estados Unidos para todo o sistema mundial de repressão por causa do seu puritanismo. Agora, eles mesmo estão achando lá que não, tem que descriminalizar, porque aqui a criminalização não tem nada a fazer, que só produziu. Agora, e é claro, e nós continuamos matando a nossa pobreza, os nossos negros do morro, pobres, por causa da droga. Por causa da droga. Mas a situação da pobreza é esta: ou ele se alista, ou você entra no Estado como repressor, isso é policial para poder sobreviver, ou ele vai arriscar a vida no tráfico de droga, porque aí, quer dizer, o seu amigo, o seu compadre, até o seu companheiro de morro, está investido de poder que pode matá-lo, né? E o jovem sabe que ele não vai viver além dos 18, 19 anos, porque o risco é grande
E aí é o seguinte, o Estado cria um mercado absolutamente um mercado ilegal, quer dizer, criminaliza, quando ele criminaliza. Isso é importante dizer, quando o Estado criminaliza a droga, eu ainda estava lendo um artigo ontem do Barato sobre isso, que é aquele sobre droga, um artigo muito interessante, assim, que a pesquisa mostra que o preço no mercado sobe na relação de 1 para 1000, quer dizer, mais de 1000 vezes. Então, ele cria um grande negócio, só que um negócio não disciplinado, é um mercado ilegal, mas é um grande mercado, e está aí o capital ilegal. Ele mostra as interseções do capital legal e o capital ilegal. Quer dizer, e aí as pessoas vão para o comércio, a produção, claro, e o comércio de droga, o tráfico de droga, e se matam entre si, porque não tem disciplina legal, e aí comparece o Estado matando todo mundo. Quer dizer, o Estado no fundo, matando todo mundo. De vez em quando uma hora um policial também, né, porque aí a questão é pesada, mas toda essa criminalidade, toda essa criminalização, é o Estado que cria. Mas o Estado cria, ele cria o espaço da criminalidade, que produz a criminalidade, e depois ele chega matando todo mundo. É uma coisa incrível, sabe? Eu não sei, não há alguém que pensa no mundo, que veja essa coisa. E isso é inútil, absolutamente inútil. A droga é legal e a droga é ilegal. Quando a droga é legal, por exemplo, o álcool e o fumo produzem um mal muito maior do que a droga é legal. Hoje você sabe, por exemplo, que a violência criminal, a chamada violência criminal, 70% está ligada ao álcool, que é a droga legal. E 6 ou 7% as drogas ilegais. Mas nós criamos toda essa imagem da droga, essa imagem. Às vezes vemos a televisão, nós não vemos o mundo, nós vemos a imagem. Nós vemos a imagem do mundo. Também com os olhos temos só a imagem do mundo, mas aqui é pior ainda que a imagem pela televisão. Quer dizer, e aí nós vemos o que eles querem nos mostrar. E aí confundimos que aquela imagem é o mundo, pensamos que a imagem, quer dizer, o virtual é o real, e aí achamos que o virtual é o real e agimos em função de ser virtual, quer dizer, como se fosse real. E aí acreditamos nas coisas. E assim os meios de comunicação formam a nossa ideologia, a nossa consciência. Esse é o mundinho, né, em que nós enfim, vivemos. Mas era preciso, enfim, apresentar essas coisas, né, também sobre o direito penal mínimo, e mostrar qual é o princípio diretor que orienta a nossa fala e a nossa posição. Para agora, então, as razões do direito penal. Quando proibir e como proibir. Quando proibir. Mas esse é um papel do legislador. A oportunidade de proibir. Papel do legislador. Claro que aqui nós temos que trabalhar com alguns princípios, não tem como. E o grande princípio aqui é o princípio da lesividade, o Jorge Tavares falou nisso também, a Karina falou, o princípio da lesividade. Somente graves violações de direitos humanos fundamentais podem ser criminalizados. Mas quando nós falamos também em graves violações de direitos humanos fundamentais, estamos de direitos humanos segundo uma perspectiva da sociedade em que nós vivemos, segundo a ideologia dominante, e, portanto, segundo uma concepção de direitos que é burguesa, que é da burguesia. Importante, sim, claro, mas é preciso não perder essa perspectiva, que é uma concepção que está ligada à ideologia dominante e, portanto, uma concepção burguesa de vida. Não é? Se nós adotamos o princípio da lesividade aqui, para definir quando, claro, porque tem que ser esse o princípio reitor do legislador, quando proibir, então estão excluídos necessariamente as lesões insignificantes, mas não só quando o cara, enfim, pequenos arranhões ou pequenas ofensas, mas, sobretudo, pequenas lesões da propriedade, pequenos furtos e também pequenos furtos, pequenas lesões da propriedade. Que seria um furto, uma lesão pequena? Não temos um critério, quer dizer, aquele critério do Supremo não serve, porque é impossível você definir o princípio de insignificância, aí você exclui todas as hipóteses. Mas hoje você sabe que muita gente propõe um salário mínimo, até R$1.000, mas um salário mínimo, até um salário, é princípio de insignificância. Você vai mobilizar o poder, o sistema penal todo por causa disso? Não é possível, né? Claro, não é possível. Né? É princípio de insignificância, o princípio de insignificância, quer dizer, a exclusão das lesões insignificantes, das lesões chamadas de perigo abstrato, de perigo também concreto. Perigo concreto é uma questão estatística, puramente. Isso tem que sair do direito penal. Depois o Barato vai dizer, porque aqui não tem relação causal com a pessoa física, tem relação causal com a pessoa física. As ações, os crimes de ação penal privada, ou ação penal pública condicionada à representação, são pequenos delitos, sabe? A chamada bagatela, crimes com detenção ou com multa, assim, alternativa, isso tem que sair. Isso aí, não tem nada que fazer no direito penal.
Temos que propor isso. E aqui funciona também, quando se pergunta quando proibir, o princípio da proporcionalidade abstrata. Proporcionalidade abstrata. Quer dizer, em que trabalhamos a pena como proteção de bens jurídicos. Se a pena é adequada, é um meio adequado para a proteção de bens jurídicos. Essa é uma pergunta que o legislador tem que se fazer. Aí o princípio da proporcionalidade abstrata, da proporcionalidade abstrata. Às vezes a vontade de falar leva a gente a comer a palavra. A proporcionalidade abstrata fala, exatamente, o legislador tem que se perguntar se a pena é adequada para a proteção do bem jurídico. Primeira pergunta. Depois ele diz que é adequada, ele tem que decidir, essa é a questão fundamental, se ela também é necessária para a proteção do bem jurídico. E quando ele fala, responde à questão da necessidade, entra o princípio da subsidiariedade, professor. O direito penal é essa última ratio. Quando não há meios não penais possíveis, mas não funcionar como uma prima ratio, como sempre funciona. Vamos pensar logo no direito penal. Mas não é a última ratio. Esquece o princípio da subsidiariedade. Quando há outros meios não penais, pois isso tem que funcionar. Isso o legislador precisa pensar nessas coisas. E ele não pensa. Ele não pensa. Se pensasse, ele não propõe o que está aí, que a gente está propondo excluir. Ele não pensa, ele não sabe que existe o princípio da proporcionalidade. E depois, como proibir? Essa é uma questão, né? Por isso, quando proibir, mais ou menos isso, não vamos nos alongar muito. E como proibir? Aí, claro, como proibir? Aí o princípio da legalidade é absoluta, né? O princípio da legalidade é aplicado de forma absoluta. Por quê? Porque o princípio da legalidade funciona sem problemas em relação à proibição de retroatividade, a proibição de analogia, a proibição do costume, exceto quando beneficia o réu, evidentemente. Mas não funciona em relação à proibição da indeterminação penal. Porque nós sempre encontramos tipos penais, sabe, que são... E esse é o maior perigo para a lei penal. É o maior princípio para o princípio, é o maior perigo para o princípio da legalidade. São essas leis penais indeterminadas, confusas, indefinidas, vagas. Quer dizer, o que nós temos aí, quando nós pegamos esse projeto de Código Penal, um dos grandes problemas, nós comentamos aqui, é que ele viola todos os princípios do direito penal, especialmente o princípio da legalidade, neste quesito da proibição de indeterminação penal. Todas as leis penais indeterminadas. Isso, mas o legislador não faço esse tipo, não está determinado, eu não crio a lei. Quer dizer, ele tem que se orientar pelo princípio. Depois o juiz vai, na proporcionalidade concreta, o juiz vai ter que ver isso também, né? Aliás, não, exatamente na legalidade mesmo. Ele vai dizer, essa lei viola o princípio da legalidade, viola a dimensão da indeterminação penal. Eu me recuso a aplicar essa lei. O juiz precisa ter a coragem de fazer isso. Precisa fazer isso. Mas os juízes fazem, mas precisa fazer muito mais. Porque reduzir o direito penal nesse sentido. Quer dizer, na redução prática do direito penal. E aí, como proibir? Tem o problema da responsabilidade penal, que o legislador deve olhar. Que a responsabilidade penal tem que ser pessoal. Tá? Responsabilidade penal, pessoal. Quer dizer, subjetiva. O que significa? Temos que banir do direito penal toda a responsabilidade objetiva, todo o crime fundado em responsabilidade objetiva, como, por exemplo, os crimes qualificados pelo resultado. Estamos aí. O sujeito pratica uma lesão corporal. Eu tenho um caso desse. Infelizmente, o juiz absolveu. Mas é interessante que foi por causa de uma nulidade. O juiz queria absolver, mas ele tinha que pronunciar sempre a nulidade, porque a sentença era sempre nula. O sujeito dá um soco ou um pontapé na vítima. E, no caso, também foi ilegítima defesa. Claro, era o meu cliente, né? Mas, enfim, não era só isso. Não. Ele realmente... E a vítima caiu por cima de uma mesa, a vítima estava bêbada, veio agredir, queria enfiar um sorvete no rabo de uma menina e veja que coisa, estava bêbado. Ele deu um pontapé, fez pouco, e o cara caiu e bateu a cabeça. Foi para o hospital e morreu. Lesão corporal seguida de morte. E aí a pena mínima é 4 anos. Então, você pega uma lesão corporal dolosa e um homicídio imprudente ou culposo, quer dizer, não tem, mas aí é o versar em ré ilícita, quer dizer, o cara responde por todos os objetivamente. Isso é um absurdo, isso viola o princípio da culpabilidade. Tem que sair do direito penal. Lesões de direitos humanos, isso é o Barata que diz com todas as lesões de direitos humanos, sem relação causal com a pessoa física. Lesões de direitos humanos sem relação causal com a pessoa... O professor Juarez Tavares gosta desse tipo de informação.
lesões de direitos humanos sem relação causal com a pessoa física, como, por exemplo, os crimes de perigo abstrato, e até mesmo de perigo concreto, porque não há lesão. Se há lesão, não é o perigo, é o resultado. Né? Isso tem que sair do direito penal. E, sobretudo, a questão da imputação da responsabilidade penal da pessoa jurídica, isso é um absurdo, isso vai ser conhecido logo, quer dizer, nós vamos falar disso como uma última manifestação de punição de coisas na história do direito penal brasileiro, estamos punindo coisas. Quer dizer, não percebemos o ridículo que estamos passando, e os juízes que estão punindo, estão fazendo um ridículo, nos envergonhando, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Estão nos envergonhando. Sem relação causal com a pessoa física. Não é que se deve renunciar à proteção contra ações danosas da pessoa, não, mas é buscar proteções mais eficazes na área do direito administrativo, do direito civil, que funcionam. Não, o direito penal não foi construído para pessoa jurídica, o direito penal se edificou sobre a psicologia individual, sabe? É apenas subjetiva, é dolo, imprudência, não é possível. Não é que vai caracterizar dolo, imprudência a pessoa jurídica, não é possível, mas não é possível. Claro, responsabilidade penal pelo fato, quer dizer, o que chama de pelo injusto. O professor Jorge Sabato tem um livro clássico, Teoria do Injusto Penal, mas ele trata do injusto, mas do fato. A psicologia fala fato, o direito penal fala injusto, o injusto penal, o tipo de injusto. Quer dizer, a culpabilidade pelo tipo de injusto. E a culpabilidade aqui funciona, apesar de toda essa metafísica, que não tem como demonstrar a liberdade, como uma limitação da pena. E é exatamente como limitação da pena que é importante, sabe, toda a teoria do delito. Como limitação da pena. Porque a teoria do delito estabelece exigências mínimas para a punição do Estado. Aquilo tem que ser provado. Tá? E aí, tanto na área do injusto, quanto também na área da culpabilidade. E na área da culpabilidade nós temos alguns problemas, a imputabilidade, que está numa situação de crise, porque você, claro, você tem o imputável, o semi-imputável e o inimputável. Mas essa área, onde é que começa a semi-imputabilidade, onde é que se diferencia a semi-imputabilidade da inimputabilidade? Nós não sabemos nada disso, porque o conceito de doença mental é um conceito extremamente controvertido em psiquiatria, em psicologia. Tem todo um segmento da antipsiquiatria que diz que as doenças mentais são artefatos sociais, especialmente a esquizofrenia, e nós trabalhamos com isso como se fosse uma doença mental. Por quê? Porque temos essa representação. Nos dizem que isso é uma doença mental, então nós tratamos isso como doença mental, porque essa é a tipificação, é assim que nós, enfim, pensamos, né, a situação, quer dizer, a imagem que nós temos da doença mental. Enfim, a imputabilidade, a questão do conhecimento do injusto, né, excluído pelo erro de proibição, inevitável aqui, evidentemente, uma pauta a mais ampla possível para a inevitabilidade do erro e a menor possível para a evitabilidade, e trabalhar aqui com um conceito, por exemplo, sabe, que vai definir, digamos, o objeto do conhecimento do injusto como a punibilidade do fato. Hoje está aí, quer dizer, é esses jovens penalistas que estão na Alemanha, como o Luiz Greco, hoje ele é um ferrenho defensor da teoria da punibilidade do fato. Quer dizer, o que é que o sujeito deve saber para se dizer que ele tem conhecimento do injusto? Essa é uma grande pergunta. Ele disse assim, não, quando o sujeito sabe que o fato é punível por uma lei penal positiva. Essa é uma teoria que tem muito importante na Alemanha. Tá? Quando fala punível por uma lei penal positiva, o juiz ele sabia que o fato era punível por uma lei penal? Não, ele sabia que o fato era ilegal, tem uma lei, mas por uma lei penal, não é lei civil, lei administrativa do trabalho, lei penal. Sabia? Não sabia. Então eu tenho que absolvê-lo. Porque ele não sabia, ele estava em erro de proibição. Erro de proibição. Essa é a verdade. Enfim. E a questão da exigibilidade. O professor Jorge Tavares falou aqui, nos elementos do contexto, muito importante, o que determina a validade da norma, muito importante. Quer dizer, os elementos de contexto. O Sandro Barata falava na situação contextual. A situação contextual. Quer dizer, a exigibilidade tem que ser pensada nessa situação contextual. Quer dizer, onde você varia o normal, a situação normal da anormal. Quer dizer, há uma escala aqui, não é que o jeito é anormal e anormal. Quer dizer, há toda uma escala de anormalização do contexto. E, portanto, há toda uma escala de exigibilidade e inexigibilidade que varia desde a exigibilidade absoluta até uma inexigibilidade integral. Quer dizer, isso o juiz deve fazer. Quer dizer, o legislador também deve considerar isso também na formulação dos tipos penais. Na formulação,
Ele está colocando situações aí de inexigibilidade, quer dizer, concretas. Enfim. Por último, aqui no Como Proibir, eu queria falar sobre a resposta. O crime e a pena tem que ser uma resposta. O crime e a pena tem que ser uma resposta solene para conflitos sociais fundamentais. Nunca uma resposta contingente, emergencial, como é costume no Brasil. Como é costume no Brasil. Por exemplo, os crimes hediondos. Basta aí alguém, sabe, de repente a televisão, etc., a influência dos meios de comunicação, o chamado crime organizado, que até hoje ninguém sabe o que seja, não existe uma definição de crime organizado, né? E toda a criminologia crítica, enfim, arrebenta com esse conceito. Né? Lavagem de dinheiro, isso é um bis in idem. Quer dizer, eu tenho um juiz do Pará, um grande juiz, né? Flávio Cruz, é um grande conferencista, a tese dele sobre lavagem de dinheiro, isso aqui é inconstitucional. Ele demonstra isso. Né? Enfim, e agora chegamos à área... Claro que essas coisas estão mescladas, esses princípios também se aplicam ao juiz, mas aqui eu procurei fazer uma abordagem que destacasse a questão do magistrado. Eu já falei 35 minutos, eu quero ver se eu termino isso aqui em 5 ou 10 minutos, não exceder mais do que 5 minutos do meu tempo, porque também eu não posso abusar da paciência dos senhores. Punir. Quanto e como punir? Isso é uma coisa de quantidade. Essa é a tarefa quase irrealizável do juiz. Quantificar uma pena. Eu imagino a tortura do juiz. Eu nunca me atrevi a ser juiz, porque eu não saberia como resolver esse problema. Não saberia. Realmente, isso é uma coisa é irrealizável. A quantidade de punição, o quanto punir. E aqui a alternativa é o juiz assumir-se como garantidor dos direitos, mas não é direitos humanos. Essa é a posição do juiz no processo. Que o acusador que faça a acusação, tem a polícia, tem o Estado do outro lado, o Poder Executivo, tem o Ministério Público, tem a defesa, e às vezes nem tem defesa, no Pará não tem defensoria pública, a metade da população carcerária não tem defesa, porque são defendidos por advogados que se esforçam, convênios com a OAB, são advogados da ativo, mas por mais que se esforcem, eles são civilistas, não são especialistas, que não produzem um discurso que impressione. E no direito penal nós vivemos do discurso. Nós tentamos produzir um discurso para convencer. É um discurso produzido para convencimento. Mas se você não domina as categorias, você não convence ninguém. E como é que um juiz, um advogado trabalhista vai produzir um discurso convincente no direito penal? Você não conhece as categorias e os conceitos, quer dizer, esboroa diante do Ministério Público, quer dizer, naufraga. E o juiz vai para o discurso, em função do discurso mais poderoso, enfim, mais convincente, que é isso que nós fazemos. O direito penal é a área do discurso por excelência. Nós, no direito penal, estamos sempre produzindo discursos, né? Discursos construídos para produzir convencimento. Quanto? Aqui o princípio geral, evidentemente, já visto quanto punir, é o menos possível. É o mínimo possível. De preferência, nada. Por quê? E aí entra a proporcionalidade concreta. Proporcionalidade concreta. Acho que essa é a questão. Estamos vendo a lesão concreta do bem jurídico. Acho que a grande pergunta do juiz é se a plena pena aplicada é proporcional à lesão do bem jurídico. Essa é uma pergunta que o juiz... O legislador tem que falar se a pena combinada é proporcional à lesão abstrata do bem jurídico. O juiz tem se a pena aplicada é proporcional à lesão concreta do bem jurídico. Isso é uma pergunta que ele precisa se fazer. E aí ele tem que considerar outras coisas, como, por exemplo, os custos sociais, né, para o condenado, para a família do condenado. Quer dizer, e para condenados de classe inferior, sempre o custo social é muito maior. E o custo social para a sociedade e para o Estado, porque vocês vejam que hoje um preso custa no mínimo, R$2.000 por mês. Quer dizer, é caríssimo. Né? Vamos usar a imaginação, alternativas. Quer dizer, aqui isso seria outro discurso, mas que eu não vou poder fazer hoje. Mas aqui eu fiz esse discurso até agora aqui para dizer o seguinte, em relação a quanto punir. Nesse momento, quanto punir, o juiz deve utilizar, quer dizer, sabe, esse juiz garantidor dos direitos humanos deve fazer a compensação da desigualdade. A compensação das desigualdades e da seletividade. Isso é uma proposta específica do Sandro Barata, no seu direito penal mínimo. Uma compensação da desigualdade social e da seletividade penal,
como prática judicial, no juízo de reprovação, na consideração da medida, evidentemente, da pena, do quanto da pena, a consideração da aplicação dos substitutivos penais, que foram abandonados no projeto. O projeto abandonou os substitutivos penais, que eles estão em contradição com, enfim, o regime aberto, não sei o quê. Mas, escuta, em todos os outros países também tem regime aberto, não existe contradição entre a suspensão constitucional da pena, o julgamento constitucional, e, com o regime aberto. Por que só no Brasil existe? Quer dizer, falta imaginação? Nós não temos um pouquinho de imaginação? E não encontra uma forma de adaptar? Claro que existe. Só uma visão assim, superficial que diz que entra em contradição com o regime aberto. E os regimes de execução, não só a determinação do regime, quer dizer, o juiz já na sentença determina o regime inicial, mas a progressão, quer dizer, aí o juiz de execução também é muito importante. E, para finalizar, como punir? Como punir? Nós vamos de quanto punir, como punir. Isso é muito difícil. Aqui há uma coisa que eu quis trazer, é o problema do primado da vítima. Não no sentido da vitimologia, é num outro sentido. A vitimologia, na verdade, não é, com todo o respeito dos vitimólogos, sabe, faz um papel importante, mas é uma tentativa de explicação do crime a partir da vítima, já que é o positivismo nas avessas, é o positivismo a partir da vítima. As mesmas determinações positivistas olhadas agora a partir do prisma da vítima. Quer dizer, as explicações positivistas a partir do autor são insuficientes. Agora vou tentar as mesmas explicações a partir da vítima. Quer dizer, não tem sucesso. Mas a vítima, aqui tem um papel também, porque a vítima, enfim, se não há vítima, não há crime. Mas o primado da vítima. Na verdade, a vítima foi expropriada no processo penal pelo Estado. Quer dizer, expropriada no seu direito de promoção dos interesses no processo penal. Sabe, foi substituída pelo Estado. E o Estado assumiu esse papel. Agora, mesmo que a vítima não queira, o Estado vai. Quer dizer, num caso aí, enfim, determinados crimes, como, por exemplo, no caso dos crimes, enfim, contra a mulher, mesmo que a mulher não queira, não adianta, é crime de ação pública, mas, escuta, a felicidade do lar depende disso, não adianta, o Estado age, né? O Estado age. Quer dizer, o interesse não só da mulher, mas o interesse da vítima, não é na punição. Raramente a vítima está interessada em punição. A vítima está interessada em acordos, sabe, até mesmo em conciliação, em restituição, em indenização. Por isso que hoje tem tanto prestígio a esse direito penal restauratório ou restitutivo. Né? E, para encerrar, o cárcere. Falo do cárcere. A questão do cárcere. Quer dizer, como o juiz deve ver o cárcere, como o penalista deve ver o cárcere, como nós devemos ver o cárcere. Nós já falamos do cárcere, não ressocializa. Não ressocializa. Isso em nenhum lugar do mundo, não é no Brasil. Em nenhum lugar, na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, em nenhum lugar, não, porque os institutos penais não são institutos de educação. Não se pode promover o desenvolvimento de ninguém, quer dizer, a socialização de ninguém mediante violência. O cárcere, então, não ressocializa. Mas nós devemos continuar falando em ressocialização, porque não podemos ir para a prevenção, porque aí é pior. Aí é pior. O discurso preventivo é a própria retórica ideológica, enfim, do capital. Não dá. E não realiza prevenção nenhuma. Evidentemente, já vimos. Não previne, não corrige, nenhuma das funções de prevenção especial, geral, positiva, negativa. Mas a questão da ressocialização. Mas devemos insistir. Essa é uma proposta que está no texto do Barato chamado O que é criminologia crítica. Diz assim, ressocialização como reintegração. Reintegração na sua classe. Reintegração nas lutas de classe. Reintegração política na sua classe e nas lutas de classe. Porque através das lutas de classe ele vai conseguir superar as condições sociais adversas que levaram à criminalização, e a criminalidade e a criminalização. Quer dizer, aí uma mudança política, uma ressocialização ou reintegração na sua classe e nas lutas de classes, mas não através do cárcere. Isso é impossível, através do cárcere. Mas apesar do cárcere, porque nós não conseguimos conviver sem o cárcere, porque o capital não sobrevive sem o cárcere, então o cárcere está aí. Então, apesar do cárcere, mas como apesar do cárcere? Diz assim, a sociologia do direito penal hoje fala que não existe melhor cárcere, não existe cárcere bom, não existe essa questão de melhor cárcere.
Mas nós, então agora vamos virar as costas para o cárcere? Não, temos que ter uma atitude alternativa e fazer uma distinção, porque existem cárceres melhores e cárceres piores. Isso devemos estimular isso, e não usar isso como um empecilho, como um obstáculo. Não quero me sujar, eu não vou me sujar nessa questão do cárcere. Não, podemos distinguir entre cárceres melhores e piores. O objetivo, digamos assim, próximo, o objetivo imediato, o próximo dessa luta é este, é menos, pode ser definido assim, menos, melhor cárcere, e mais, menos cárcere, mais, menos cárcere, mais redução de cárcere, isto é, substitutivos penais, mecanismos de diversão. Claro, o objetivo remoto, mais da frente está a abolição do sistema penal. Por isso que o professor Juarez Tavares é abolicionista, mas ele compreende esse abolicionismo nessa direção, quer dizer, que só pode ocorrer dentro de um processo de revolução social. Mas também é uma questão jurídica aqui, questão jurídica, que não se trata de manipulação do preso, isso seria impossível e até mesmo seria ilegítimo, não se pode manipular o preso, e o preso sabe quando ele está sendo manipulado, mas de redefinição da execução penal como serviço, como direito do preso, no sentido de compensação das suas carências e de seus déficits, já que ele está lá. Então, que aqui deve-se ministrar uma instrução geral e profissional, serviços sanitários, psicológicos, não somos contra isso, trabalho interno, externo, através da atividade conjunta, né, da comunidade, de entidades, etc., e que fazem um trabalho extraordinário em Minas, na Bahia, quer dizer, em Minas já tem lá onde está enfim, tem um pessoal que trabalha essa questão. Quer dizer, é importante trabalhar aqui também, quer dizer, a abertura do cárcere para a sociedade. Então, vocês veem que existem muitas questões que podem ser tocadas quando se trata de definir quando e como proibir e quanto e como punir. Mas isto tudo depende da posição ideológica, política de cada um. É isso que decide. Muito obrigado.